Bom dia, meu nome é Larissa Leguer e junto com a Fernanda Esteves, a Fernanda Moraes, a Lahane Kretzmann e a Natália Guimarães, nós vamos apresentar nosso trabalho cujo título é Cetáceos, Evolução da Audição e Ecolocalização. Os cetáceos são mamíferos marinhos que popularmente são chamados de baleias e pertencem à infraordem Cetácea. O nome deriva do grego ketos, que significa monstro marinho, e foi usado pela primeira vez em 1762, por Maturin Jacques Brisson, em seu livro Regnum Animali in Classe 6, para classificar animais marinhos descritos como tendo corpo alongado e sem pelos, com nadadeiras carnosas e cauda horizontalmente achatada, que respiram por meio de pulmões, que apresentam um coração dividido em 2 ventrículos e cujas fêmeas vivíparas alimentam seus filhotes com leite. Em 1864, John Eder Gray propôs formalmente os nomes denticete e misticete para referir os cetáceos com e sem dentes, respectivamente. Em 1867, William Wilhelm Flower propôs os nomes odontocete e mistacocete para os mesmos grupos. E por fim, em 1883, Flower também propôs o nome arqueocete para se referir às espécies fósseis de cetácea. O nome taxonômico misticete aparentemente deriva de um erro de tradução em uma das cópias iniciais de Aristóteles, Historia Animalium. Os cetáceos tiveram origem no período Eoceno, há cerca de 50 milhões de anos. Eles são descendentes de mamíferos terrestres, que colonizavam áreas estuárias, e acreditava-se que estavam relacionados aos mesonicídeos, uma ordem extinta de ungulados carnívoros que se assemelhavam a lobos com cascos. Isso porque os fósseis desses animais apresentavam dentes molares triangulares similares aos dos cetáceos primitivos, todos incluídos num grande grupo chamado Archaeocete, com quem os mesonicídeos também partilham algumas características de crânio. Trata-se, então, de uma interpretação paleontológica baseada em evidências anatômicas. Hoje, dados moleculares obtidos por comparação de amostras de DNA de espécies atuais sugerem que as baleias não derivam de mesonicídeos, mas sim dos artilodátilos, grupo irmão dos mesonicídeos. O grupo Artilodátila abrange principalmente animais terrestres, mas inclui também animais semiaquáticos, como os hipopótamos, que são os mamíferos terrestres vivos mais próximos dos cetáceos. Recentemente, foram encontrados no Paquistão fósseis desses animais com similaridade craniana com as baleias vivas ainda hoje, que também reforça a hipótese de que este grupo se deriva dos cetáceos. Os fósseis encontrados são de animais que eram adaptados à corrida, mas para fugir de predadores e buscar mais opções de alimento, adaptaram-se à vida aquática. Um dos fósseis encontrados era de Paquicetus, que assemelhava-se a algo intermediário a um lobo ou uma lontra, e alimentava-se de peixes. Os Paxetidae não se parecem com baleias e em tudo se assemelham a mamíferos terrestres. No entanto, tem um dos ossos do ouvido médio com uma dobra em forma de S, bem como o posicionamento característico de outros ossos do ouvido médio, que são verdadeiras peculiaridades anatômicas dos cetáceos, e que justifica colocar os Paxetidae nos primórdios da linhagem das baleias, por serem recursos diagnósticos para a identificação dos cetáceos, não sendo encontrados em nenhum outro grupo animal. Em outras características, esse grupo fóssil também se assemelha a algumas baleias, mas tais características não são compartilhadas por todas as baleias. Um exemplo disso é a dentição muito parecida com a encontrada nos fósseis das baleias primitivas, embora bem diferente com a dentição das baleias modernas. Os representantes da família Paxetidae não viveram no mar, mas próximos a corpos d'água e provavelmente mergulhavam neles. Seguindo a trilha evolutiva, as descobertas paleontológicas levam ao grupo Rhodocetus. Rhodocetus é um dos vários gêneros de baleias primitivas com características de mamíferos terrestres, indicando a transição desse grupo da terra para o mar. A primeira espécie descoberta de Rhodocetus exibe características como grande bacia fundida, com vértebras, patas e dentes diferenciados, e é datado de 47 milhões de anos. Foram recuperados ossos do tornozelo desses animais, reforçando ainda mais a já bem fundamentada ligação com os artilodáctilos.
A estrutura dos ossos do tornozelo dessa espécie mostra peculiaridades exclusivas de artilodáctilos, e os ossos do ouvido são particularmente como os das baleias modernas. Os primeiros fósseis encontrados dessa espécie também foram encontrados no Paquistão, e foi a primeira baleia primitiva encontrada com a coluna vertebral completa, ou seja, com a porção torácica, lombar e sacra. E apesar de manter características primitivas próprias de mamíferos terrestres, também possui características encontradas apenas em espécies posteriores que habitavam o oceano. É excelente candidato de se firmar como um ancestral direto das baleias atuais, com focinho pontiagudo, dentes afiados, pernas curtas e rabo robusto. Rodoceto seria algo parecido com o crocodilo. É uma espécie de baleia mais antiga até aqui encontrada, com parte traseira flexível e cauda muito musculosa, característica necessária para uma natação eficiente. Ela mostra que a natação, propulsionada principalmente pela cauda, evoluiu no início da história natural dos cetáceos. Foi em torno de 40 milhões de anos atrás que as baleias primitivas se espalharam desde o desaparecido Mar de Tétis, considerado o berço da evolução das baleias. Isso porque nele é que surgiu um grupo de criaturas que, segundo a interpretação do registro fóssil, ainda poderiam dobrar suas nadadeiras no cotovelo e tinham narinas em transição parcial para o topo da cabeça, mas que acreditava-se que já eram cetáceos plenos, capazes de dar à luz no mar e que pode ter sido o grupo que deu origem às baleias atuais. Foram os Basilosauridae que viveram no Eoceno tardio, entre 41 e 35 milhões de anos atrás, ocorrendo provavelmente em todos os oceanos da época. Basilosauridae foram grandes até em torno de 18 metros de comprimento. Seu corpo era do tipo serpentiforme e deviam nadar por movimentação sinuosa, apesar de possivelmente possuírem lobo caudal. Não se tem clareza em relação a qual foi o principal órgão de propulsão, e o conteúdo do estômago fossilizado de um Basilosaurus mostrou mais de 3 espécies de peixes, incluindo tubarões com até 3 metros de comprimento. Seguindo mais ainda a linha evolutiva, chegamos no Aetiocetus, que são de extrema importância em razão a estruturas ligadas à alimentação presentes nos registros fósseis estudados. Essas baleias pré-históricas, datadas de aproximadamente 25 milhões de anos, tinham dentes totalmente desenvolvidos paralelamente à presença de barbatanas, levando os paleontólogos a inferir que suas principais presas eram de peixes, mas também se alimentavam de pequenos crustáceos e plâncton, ou seja, também se tornaram capazes de filtrar a água. Aetiocetus parece ser uma forma de transição entre as baleias com dentes, Odontocete, e as baleias com barbatanas, Mysticete, que possuem dentes na fase fetal e os perdem antes do nascimento. Parvordens. Os odontocetos, chamados de golfinhos pelo público leigo, são os cetáceos com dentes. Como exemplo na foto temos uma orca. Embora elas sejam conhecidas como baleias assassinas, elas não se enquadram como baleias verdadeiras, pois não possuem barbatanas e sim dentes. Os odontocetos são um grupo muito diverso de mamíferos aquáticos, contendo mais de 70 espécies viventes. São 10 famílias descritas. Entre elas destaca-se em riqueza a família Ziphidae, com 22 espécies, e a família Delphinidae, com 38 espécies. Eles habitam uma alta gama de ambientes aquáticos, desde rios até ambientes marinhos abertos. Todos os odontocetos são, em vários graus, especialistas de alta frequência. Produzem e recebem frequências maiores que 200 kHz, a maior produzida por um mamífero. Eles utilizam as altas frequências para se orientar e ecolocalizar na água. São totalmente dependentes dela, pois perderam o sentido olfativo e muitos possuem uma visão limitada. O artigo dividiu os odontocetos em delfinídeos, os golfinhos de mar, e em golfinhos de rio, um grupo parafilético costumeiramente composto por Plantanista, Inia e Lipotes, que foram recentemente extintos. O trabalho também considerou Pontoporia dentro deste grupo, pois tradicionalmente ele está dentro dos golfinhos de rio. Porém, sabe-se que os Pontoporia são predominantes em locais de costa e estuarinos. Os delfinídeos, chamados golfinhos de mar, estão entre os cetáceos mais sociais, com uma maior variedade de estruturas.
possuem uma complexa sociedade de grupos matrilineares fechados. As diferentes restrições em orientação, interações sociais e coesão grupal impostas pelo ambiente aquático têm dirigido grande força na evolução dos sistemas acústicos de delfinídeos. Eles possuem um reduzido senso olfativo e uma visão limitada, por isso o canal acústico é o sentido primário disponível para interações sociais, e o único que permite interações a distâncias maiores. Eles não possuem estruturas para carregar os filhotes, e não constroem tocas para escondê-los, pois possuem pulmões, o que faz com que necessitem de constante contato com a superfície para respirar. Por isso, os filhotes precisam permanecer em constante comunicação com a mãe, e permanecem juntos a ela. Eles usam a ecolocalização para curto alcance e algumas centenas de metros. O artigo salienta que na origem dos odontocetos houveram 3 invasões independentes de animais marinhos para habitats de água doce que estão associados a um conjunto de especializações morfológicas convergentes. Invasões de Plantanista, Lipotes e Ínia. Plantanista, endêmico das bacias do Indo e Ganges do sul da Ásia. Lipotes, agora extintos, mas formalmente endêmicos do rio Yangtze da China. E Ínia, encontrada nas bacias Amazônica e Orionco da América do Sul. Dentro de cetáceos, outra parvordem é composta pelos misticetos. Os misticetos são as chamadas baleias. Eles perderam seus dentes, pois foram substituídos pelas chamadas barbatanas, que consistem em placas de tecido epitelial cornificado suspensas no céu da boca em posição lateral e servem para filtrar o alimento da água. Comparados aos odontocetos, além da ausência dos dentes, pode-se salientar que os misticetos são especialistas em baixa frequência, característica oposta aos odontocetos. Além disso, eles possuem olfato, não sendo completamente dependentes do sistema auditivo. Há uma menor variedade de misticetos, em torno de 10 espécies. Possuem uma menor variedade de hábitats, sendo totalmente marinhos. São divididos em 4 famílias: Balenidae, Balenopteridae, Schryctidae e Neobalenidae. Falando da morfologia do crânio, então, todos os odontocetos e misticetos, eles possuem modificações do crânio, nas narinas, nos seios da face, nos ossos petrosos e nas mandíbulas. E essas estruturas, elas estão ligadas com a alimentação, respiração, produção e recepção do som, enquanto esses animais eles estão submersos. Os cetáceos modernos, eles têm estruturas cranianas mais derivadas do que qualquer outro mamífero marinho. E os caracteres que são cranianos sinapomórficos, comuns a todos os cetáceos, eles são as narinas dorso-caudais, os seios peribulares e pterigoides extensos, as mandíbulas e maxilas alongadas ou bem reconfiguradas, os ossos petrosos separados do crânio e uma abóbora craniana côncava e encurtada. Aqui tem uma imagem de um crânio delfinídeo moderno da espécie Tursiops truncatus, e ela está na imagem A na vista dorsal e na B na vista lateral. A maioria desses caracteres sinapomórficos eles estão associados com o telescópio, que foi um termo cunhado em 1923, que ele descreve a renovação evolutiva dessa abóbora craniana, onde esses ossos maxilares da mandíbula superior eles se expandiram de volta ao vértice do crânio e acabaram cobrindo os ossos frontais reduzidos. Com isso, o rosto ele se alongou e essa abóbora craniana encurtada, ela puxou as narinas e as passagens das narinas para trás, para uma posição que é superior dos olhos. O crânio moderno, então, dos delfinídeos, ele é côncavo comprimido frontalmente, com as narinas dorsais que permitem essa ventilação só na superfície mais dorsal da cabeça, acima da água.
E embora esse telescópio ele seja claramente relacionado com mudanças do trajeto respiratório, ele acaba tendo consequências também significativas para canalizar o som dentro e fora da cabeça de todos os cetáceos. Aqui são vistas esquemáticas dorsais de crânios de 6 espécies que ilustram as principais mudanças nessas relações cranianas em relação ao telescópio. As áreas em preto, elas estão referentes aos ossos nasais, com a sigla NB. Em cinza escuro, as partes maxilares, com MX. E em cinza claro, as narinas, NA. Na imagem A, então, é um crânio referente ao Paleoceno e tem essas relações cranianas bem típicas terrestres. No B, é do início do Eoceno e o C é do início do Oligoceno. E daí dá para ver que o rosto ele se estreitou, mas outras relações elas estão inalteradas. A mandíbula dos odontocetos primitivos, que é do final do Oligoceno no D, e o E, que é referente ao Mioceno, ela é bem referente aos odontocetos modernos, e as narinas são posteriores, daí o que implica com uma existência quase totalmente aquática. A cavidade anterior dos crânios, então, que são os modernos, exemplificados no F, acomoda o melão, que é uma massa de tecido mole para emissão de sinais de ecolocalização. O melão, então, ele é embalado pelas expansões lateroposteriores da maxila que recobrem todos os ossos frontais, que estão indicados na imagem com a sigla FR. E as camadas macias e ósseas do rosto, elas acabam atuando como um escudo que separa acusticamente o melão do complexo tímpano-periótico. Com relação aos caminhos cranianos para os sons emitidos, nos odontocetos, então, esse telescópio ele forma uma concavidade frontal que ela é ocupada por até 5 sacos ou divertículos nasais, que são distribuídos de forma assimétrica, e o melão, que é uma massa única formada de multicamadas de tecido fibroso ou gorduras. Esses divertículos nasais, eles agem como geradores de som, que são acionados por pressão, que produzem cliques, quando a trava pneumática dessas abas nasais ela é forçada a abrir por expulsões repentinas de ar desses sacos. Cada saco pré-maxilar ventral atua em conjunto com o melão como uma lente acústica para focalizar e irradiar anteriormente os sinais ultrassônicos de saída. Quando um animal ensonifica um alvo, esse melão ondula muito rápido. E é provável que esse nervo trigêmeo, com raízes sensoriais e motoras, controle o movimento para fornecer um mecanismo neural para focalizar e monitorar a forma da lente acústica durante o processo de ecolocalização. Por último, o arco zigomático nos odontocetos ele é muito fino e aí acaba tornando um caminho ruim para a condução do som nas regiões rostral e peribular. Como os misticetos eles não têm melão e o arco zigomático é substancial, essas características elas são consistentes com a suposição de que essas baleias de barbatanas elas não ecolocalizam. E os misticetos eles têm laringe, mas eles não têm cordas vocais. E aí, por isso, os seios cranianos estão envolvidos na fonação. Aqui é um esquema da cabeça de um golfinho para mostrar os caminhos para emissão e recepção de sinais ultrassônicos. Esses sinais eles são gerados pela expansão desses divertículos do saco nasal vestibular, com a sigla VS, e tubular, TS, e, na sequência, a liberação de ar em suspiros. Esse ar liberado ele é capturado pelos sacos auxiliares e reciclado para a produção do som. Os sinais são refletidos do escudo acústico do crânio e do saco pré-maxilar, com a sigla PS, e focalizados pela gordura no melão, em feixes direcionados anteriormente, com a sigla ES. O som incidente, então, com a sigla IS,
de um alvo desviando esse feixe, ele entra na área da mandíbula, onde esses tecidos serosos, que são recobertos pelo osso mandibular, canalizam o som para o complexo tímpano periódico. Em misticetos, o canal contém uma cera homogênea e a extremidade proximal cobrindo o dedo da loba, uma membrana complexa e espaçada, que se protege lateralmente da bolha para o canal. E acredita-se que deve ser derivada da partes flaccida, da membrana timpânica. O dedo da luva está conectado à bula timpânica por um anel fibroso, mas não há associação óbvia com qualquer ciclo ou com um canal externo preenchido com cera. Já nos odontocetos, o canal externo é estreito, obstruído, com detritos celulares e cerume denso, e a membrana timpânica permanece apenas com um ligamento calcificado ou cone timpânico fundido em suas margens, distal, ventral, com a bula timpânica. Um provável caminho alternativo para a condução dos sons em odontocetos é a mandíbula inferior. A estrutura da mandíbula de todos os misticetos é claramente modificada para peneirar ou engolir, e não tem nenhuma conexão evidente com o osso temporal. Já a mandíbula dos odontocetos parece ter sido modificada para se tornar uma presa, mas, na verdade, é um composto único de gordura e osso, que desempenha um segundo papel: transmitir o som para o ouvido interno. Norris observou que a mandíbula dos odontocetos tem duas propriedades excepcionais: uma face medial côncava, que obriga um tubo gorduroso que se protege da sínfise de volta ao osso temporal, e uma região ovoide delgada, chamada de osso pan, próximo ao segmento posterior alargado da mandíbula. As gorduras canal mandibular, como as do melão, são ésteres de cera com impedâncias acústicas mais próxima da água do mar do que qualquer outro tecidos não fluidos em cetácea. O canal de gordura atua como um guia de onda acústica e o osso pan como uma janela acústica através da qual o som é preferencialmente canalizado para as bolhas petrotimpânicas subjacentes à mandíbula. A mandíbula é um canal acústico, mas não exclui caminhos alternativos, incluindo o meato acústico externo. Pode haver dois sistemas paralelos em odontocetos: um para geração e recepção de ultrassom e outro para sinais de comunicação de baixa frequência. Nenhum estudo anatômico mostrou especialização estruturais equivalentes para a transmissão de sons em misticetos, o que ressalta o potencial do melão e da mandíbula de seres eferentes e aferentes, contrapartes da ecolorização dos odontocetos. A comunicação realizada pelos cetáceos é através do som. A água, por se tratar de um meio turvo, o qual a visão não se torna tão eficiente, também o olfato é limitado, pois as moléculas dispersam-se mais lentamente na água do que no ar, a audição se torna mais importante, pois na água o som alcança maior distância, com menor perda de energia, sendo uma vantagem, pois permite que o som propague 4 vezes mais rápido. Dessa forma, a comunicação é quase que exclusivamente feita pelos sons, assim podendo variar na intensidade, frequência e duração. Dessa forma, há 3 tipos de som que podemos diferenciar. Os cliques são pontos sonoros de frequência alta e estão relacionados ao sistema sonar biológico. A estrutura física desse tipo de som é única para cada espécie. Os bird clicks são cliques com intervalos mais curtos. Dessa forma, eles parecem sons mais contínuos, comuns em todos os odontocetos, menos na cachalotes. Já os assobios são sons de frequências moduladas de curta duração. A diferença entre os odontocetos e os misticetos, como mencionado anteriormente, odontocetos podem emitir uma variedade de som maior que os misticetos, sendo assim sons de alta frequência. Vamos ouvir agora o som de uma orca.
Já os misticetos emitem sons de baixa frequência e não possuem a ecolocalização. Utilizam a vocalização para se comunicar. Um exemplo são as baleias jubates, pois são conhecidas por produzir sons repetidos, em frequências variáveis, conhecidos como o canto da baleia. As baleias de barbatana não possuem lábios fônicos, e a laringe que parece desempenhar alguma função na produção do som. Apenas os machos da baleia jubarte cantam, realizam suas vocalizações predominantemente durante a temporada de acasalamento e ao longo das rotas de migração. Vamos escutar agora o som de uma baleia jubarte. A ecolocalização, também conhecida como biosonar, é a localização pelo eco. É um processo que consiste na emissão de ondas ultrassonóricas pelos animais, que após analisam um som que retornam a eles. Então, é uma forma de localização e percepção tridimensional do meio pelo som. Esse tipo de mecanismo é usado tanto por cetáceos quanto por morcegos. Nessa imagem, podemos observar a onda emitida, a qual localiza o objeto e reflete a informação. Dessa forma, o animal consegue criar a imagem do objeto. A ecolocalização nos odontocetos surgiu a partir do desenvolvimento do melão, estrutura formada por tecido adiposo, localizado na parte frontal da cabeça. O som é produzido através da passagem do ar ao longo das vias e sacos aéreos presentes no complexo nasal, provocando o movimento de abertura e fechamento da laringe, que com o auxílio do osso hioide mantém a alta pressão do ar necessária para realizar os sons ultrassônicos. A entrada do ar é pela cavidade e passa pelos lábios fônicos. Assim, os mesmos vão vibrar e produzir os sons. Esses sons produzidos são direcionados para o melão, que amplifica e direciona para o ambiente. Ao encontrar um objeto, o som refletido é captado por um tecido especial localizado na mandíbula, que é transferido para o interior, para o ouvido interno e posteriormente para o cérebro, onde ocorre o processo de interpretação, assim o animal sabe qual distância e tamanho de um objeto qualquer. Sons antropogênicos são ruídos causados por ações do homem no ambiente marinho. Tem aumentado muito nas últimas décadas, colocando em risco a vida marinha, especialmente dos cetáceos, visto que, dependendo do som, eles precisam para sobreviver, para navegar, para socializar, estabelecer domínio, atrair companheiro, evitar predadores e encontrar comida. O ruído do oceano causado pelo homem interfere em sua capacidade de concluir essas tarefas. Os ruídos são causados por pesquisa sísmica, perfuração, pesca, dragagem, sonares militares e entre outros. O ruído antropogênico marinho pode ser classificado como agudo ou crônico. O agudo é de alta intensidade e curta duração e é frequentemente pulsado, geralmente causado por pesquisas sísmicas e sonar militar. O ruído crônico é de longa duração e baixa intensidade, causado por transporte marítimo e atividade industrial, podendo afetar o comportamento e a fisiologia dos cetáceos. Os sons antropogênicos podem interferir na ecolocalização do cetáceo e, consequentemente, alterar os padrões de alimentação, cuidado parental, fuga de predadores, acasalamento, abandono temporário ou permanente de uma certa área, alterações relacionadas aos padrões de mergulho, natação e taxa respiratória, podendo também ocorrer mudança na vocalização dos cetáceos,
na tentativa de superar o ruído que está interferindo na comunicação normal. E além disso, podem causar também a perda auditiva, temporária ou permanente, se a exposição ao ruído antropogênico for prolongada. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a morfologia do ouvido. Bom, uma das estruturas que faz parte do ouvido dos cetáceos é o complexo periódico timpânico. Bom, então as bulas dos cetáceos, elas diferem das de outros mamíferos na aparência, construção e associações cranianas. A bula tem dois componentes distintos, o periódico e timpânico, e ambos são construídos de osso compacto e denso. E esse complexo reside numa cavidade peribular extensa, formada a partir de seios da orelha média dilatados. As bulas dos misticetos e odontocetos diferem em tamanho, forma e nos volumes relativos do timpânico e do periódico, né? Além disso, as dimensões estão altamente correlacionadas com o tamanho do animal. Portanto, né, a bula dos misticetos são 2 a 3 vezes maiores que os da maioria dos odontocetos. Bom, na imagem ali, é um complexo periódico timpânico, em que a esquerda é de um odontoceto, Stenella attenuata, e a direita de um misticeto, é o Balena classe. E a terceira estrutura ali mostrada é um periódico timpânico, eles estão separados para mostrar a cavidade média do ouvido. Bom, o complexo dos odontocetos é separado completamente e isolado acusticamente do crânio. A localização e o isolamento das bulas dos odontocetos apoiam a teoria do Supan de transmissões de sinais ultrassônicos para o ouvido médio por meio de um guia de onda acústica gorduroso na mandíbula. O caminho da recepção do som nos misticetos ainda é desconhecido, mas eles têm conexões ósseas no crânio e uma membrana timpânica altamente derivada que se conecta ao canal auditivo externo. Bom, sobre o ouvido externo. Os canais auditivos externos estão presentes em todos os cetáceos, mas é discutível se eles são funcionais. As aurículas estão ausentes e há um pequeno meato externo que se conecta a um canal auditivo externo estreito. E esse canal está obstruído com detritos celulares e cerume denso. Bom, em misticetos, a extremidade proximal do canal se alarga, cobrindo o dedo de luva, que é uma membrana complexa espessada. Ali na imagem, na coluna direita, onde está assinalado misticetos, na seta vermelha, está assinalado o dedo timpânico. Ele projeta-se lateralmente e está conectado à parede lateral da bula por um anel fibroso. Já nos odontocetos, o canal externo não tem conexão direta com a bula timpânica. Os ligamentos, eles unem-se à borda posterolateral do timpânico à margem posterior do ramo mandibular. A parede lateral do timpânico ele possui áreas discretas de osso fino que se alinham com o osso pan, né, que é uma área ovoide de um osso menos denso da mandíbula, que pode funcionar como uma janela acústica. Além disso, a membrana timpânica em odontocetos não é membranosa. Em vez disso, ela é uma estrutura altamente derivada e calcificada, que é chamada de cone timpânico, e que se funge em suas margens distal ventral com a bula timpânica, como é mostrado ali na coluna esquerda, está assinalado pela seta vermelha. Bom, esse complexo de mandíbula, gordura e membrana timpânica ossificada provavelmente funciona em conjunto para transmitir sinais ultrassônicos para o ouvido médio, mas não está claro se esse é o único canal para recepção de som em odontocetos. Bom, o ouvido médio. Todos os ouvidos médios dos cetáceos eles estão adaptados para suportar pressões extremas, né? A cavidade ela é definida por paredes do timpânico e ela é revestida por uma lâmina fibrosa, espessa e vascularizada, que é chamada de corpo cavernoso. Não foi determinado se o espaço intratimpânico é preenchido com ar, mas a estrutura elaborada e a flexibilidade das membranas timpânicas dos misticetos sugerem que é provável. Uma dificuldade acústica potencial para um mamífero mergulhador é que alterar os volumes do ouvido médio mudaria as características de ressonância. Bom, já tem estudos que localizam feixes neurais que penetram no corpo cavernoso de balena misticetos e especula-se que sejam subdivisões do nervo trigêmeo. Se isso for correto, o nervo trigêmeo, que é um nervo misto sensório-motor, pode controlar o tamanho ou distensão do corpo cavernoso e, portanto, fornecer um mecanismo para regular o volume do ouvido médio.
Os nervos auditivos e o nervo trigêmeo dos cetáceos, eles são os maiores nervos conhecidos em mamíferos, mas nenhuma razão funcional para o tamanho excepcional do trigêmeo foi demonstrada, né? A dupla função que é proposta é regular o formato do melão, que é a estrutura de direção e propagação sonora, e o volume da orelha média. Podem ser os responsáveis pela grande densidade de fibras em misticetos e odontocetos. Outros determinantes das características de ressonância da orelha média são a rigidez e massa da cadeia circular. A rigidez melhora a transmissão de altas frequências, enquanto que os aumentos de massa e volume favorecem as baixas frequências. Além disso, né, como todos os ossos dos cetáceos, os ossículos dos odontocetos e misticetos são grandes e densos. E, embora maciços, os ossículos dos odontocetos são enrijecidos por estruturas ósseas e ligamentos. Já os ossículos dos misticetos, eles não possuem nenhuma das especializações relacionadas à alta frequência que ocorre nos odontocetos, né? Sabe-se que a cavidade do ouvido médio dos misticetos é substancialmente maior que a de qualquer odontoceto, consistindo em uma grande cavidade aberta com ciclos maciços que estão fracamente unidos, né? É um ouvido característico de baixa frequência. E ambos, né, misticetos e odontocetos, diferem principalmente na rigidez da cadeia escolar e na perspectiva, com base numa elaborada estrutura timpânica, de que os misticetos recebem estímulos auditivos principalmente do canal auditivo e não da mandíbula. Então, essa composição das características do ouvido médio em misticetos implica num ouvido de baixa frequência. Já em contraste, os odontocetos têm especializações para receber altas frequências. Bom, sobre o ouvido interno, né? O periódico dos cetáceos abriga o labirinto membranoso do ouvido interno, que contém a cóclea e os órgãos de posição e aceleração, que formam o sistema vestibular. O sistema vestibular, em todos os cetáceos, né, é grande, mas os canais semicirculares são substancialmente reduzidos, né? E eles se estreitam em fios finos que não formam canais completos. Os cetáceos, eles são os únicos por terem canais semicirculares significativamente menores que o canal coclear. A inervação também é reduzida proporcionalmente, sendo que apenas 10% do oitavo nervo dos cetáceos é dedicado às fibras vestibulares, em comparação a 40% na maioria dos outros mamíferos. Os canais semicirculares reduzidos, eles estão relacionados a um estilo de vida totalmente aquático, né? E uma explicação potencial é que a fusão das vértebras cervicais em cetácea resultou em movimentos limitados da cabeça e substancialmente menos entradas para o sistema vestibular. E isso levou a uma perda dos receptores relacionados. Então, se os seus canais semicirculares são vestigiais, os cetáceos recebem apenas sinais de aceleração linear e gravidade, mas nenhuma entrada de rotação ou aceleração tridimensional. Isso pode ser altamente adaptativo para as espécies marinhas, né, permitindo rotações rápidas, sem os efeitos colaterais nauseantes que nós humanos sentimos, por exemplo. Bom, sobre a cóclea, né? Todas as cócleas dos cetáceos têm as 3 divisões convencionais dos mamíferos: escala média, escala do tímpano e escala vestibular. E as escalas parecem ter 3 tubos paralelos, mas na verdade são 2. E 3 características cocleares que influenciam as características de ressonância e percepção sonora, que são as dimensões da membrana basilar, o comprimento da lâmina óssea externa e a proporção da espiral coclear. Então, para explicar a cóclea, é preciso dizer que os cetáceos modernos, eles têm 3 formatos de ouvido interno, que coincidem com os primeiros grupos acústicos. Então, os misticetos tipo M, baixo e infrassônico, os odontocetos ultrassônicos tipo 1 de faixa superior e odontocetos ultrassônicos tipo 2 de menor alcance. Bom, as cócleas do tipo 1 e do tipo 2 são claramente adaptadas para a percepção ultrassônica, com membranas basilares excepcionalmente rígidas. As relações entre a espessura da membrana basilar e a largura são maiores para a volta basal dos odontocetos do que para qualquer outro mamífero. E já a cóclea misticeta tipo M tem membranas basilares excepcionalmente largas e finas, o que implica que são especializadas para a codificação infrassônica. Esses formatos cocleares e faixas de frequência também coincidem com habitats e comportamentos alimentares específicos de cada espécie, né? Então, nos cetáceos modernos,
as espirais do tipo 1 foram encontradas apenas no grupo de maior frequência de mamíferos conhecidos, as toninhas costeiras e os golfinhos platanistídeos siberinos. Essas espécies, elas vivem em águas turvas, né, e usam sinais de frequência ultra alta e de comprimento de onda curto, que podem transmitir detalhes de objetos próximos. Os formatos do tipo 2 são comuns em delfinídeos pelágicos e afastados da costa, né, offshore, e as suas membranas, elas são ligeiramente mais largas e menos rígidas, e isso sugere uma melhor resolução da baixa frequência do que do tipo 1, bem como sinais de ecolocalização de frequência mais baixa, né? Então, isso é consistente com espécies altamente sociais que usam sinais de 1 a 10 kHz para se comunicar e diminuir a frequência de sinais ultrassônicos de comportamento de onda mais longo para detectar os predadores presos a distâncias moderadas a longas. E já os formatos do tipo M são conhecidos apenas em grandes alimentadores oportunistas pelágicos. Bom, sobre as adaptações auditivas, foi escolhido, né, esse artigo, que é transmissões sonoras, cujo título é Transmissões Sonoras em Baleias Arcaicas e Modernas, Adaptações Anatômicas para a Audição Subaquática. Então, esse artigo foi escolhido para explicar um pouco sobre as adaptações auditivas, e esse estudo descreve a evolução da audição subaquática em cetáceos com foco sobre mudanças nos mecanismos de transmissão do som. Bom, aqui sabe-se, né, que a audição da baleia ela foi inicialmente projetada não foi projetada para audição subaquática, né? Mas isso ocorreu em menos de 10 milhões de anos de evolução, né? Então, aqui na esquerda tem um cladograma que mostra os caracteres críticos para a evolução de uma orelha aquática em cetáceos e o tempo de aparecimento desses caracteres durante o Eoceno. Todos os caracteres listados são necessários para o funcionamento adequado do ouvido moderno do odontoceta. Mesmo assim, algumas dessas características alcançaram seu estado moderno sem intermediários conhecidos, enquanto outras sofreram mudanças graduais. Do lado direito tem algumas imagens para ilustrar os grupos, né, que estão representados no cladograma. E esse estudo teve como resultado, né, os resultados mostraram que o pavilhão auricular externo e o conduto auditivo externo foram substituídos funcionalmente pela mandíbula e pelo coxinha de pouso da mandíbula, que posteriormente entra em contato com a placa timpânica. As alterações da orelha incluem espessamento da bula timpânica medialmente, isolamento do complexo periódico timpânico por meio de seios aéreos, substituição funcional da membrana timpânica por uma placa óssea e alterações na forma e orientação dos ossículos. Os paxetos, os primeiros arqueocetos, eles tinham uma orelha de mamífero terrestre para ouvir no ar e usavam a condução óssea embaixo d'água, auxiliada pela bula timpânica. Já os remignotocetes e protocetídeos, eles foram os primeiros a exibir um ouvido subaquático, onde o som alcançava o ouvido interno através da gordura mandibular, da placa timpânica e dos ossículos da orelha média. Seguindo para os basilosaurídeos e os dorotodídeos, mostraram outras adaptações aquáticas da cadeia ossicular e o isolamento acústico do complexo da orelha do crânio. Então, a orelha do mamífero terrestre e a orelha moderna, né, dos cetáceos modernos, eles são uma configuração evolutivamente estável, né? São duas extremidades de um processo em que a mandíbula do cetáceo pode ter sido uma peça-chave. Além disso, né, por fim, uma característica das adaptações anatômicas para a audição subaquática é que durante essa história evolutiva, os cetáceos mantiveram o ouvido interno relativamente inalterado, enquanto reorganizaram totalmente a transmissão do som através do ouvido externo médio. Conclusão. Este artigo mostra a importância da forma do labirinto ósseo das baleias dentadas, pois fornece informações importantes sobre a filogenia e as preferências de habitat, água doce versus costeira e habitats totalmente marinhos. O objetivo deles era justamente encontrar caracteres morfológicos do ouvido interno dos odontocetos que permitissem diferenciar os táxons extintos e que trouxessem informações sobre a ecologia ou habitat dos diferentes táxons.
Nos últimos 28 milhões de anos, os odontocetos diversificaram-se por conta do desenvolvimento das habilidades de ecolocalização. Isso proporcionou com que eles colonizassem ambientes complexos de água doce e turva. Os pesquisadores concluíram que a forma da cóclea reflete tanto as relações filogenéticas quanto as preferências de habitat. Eles enfatizaram que, no que diz respeito à cóclea, já se sabe que há uma complexa interação entre a forma, função e filogenia por conta de outros estudos que vêm sendo feitos a respeito dos odontocetos. O trabalho também concluiu que a forma da cóclea é um bom critério para distinguir as espécies de odontocetos que vivem em diferentes habitats. A forma do labirinto ósseo dos odontocetos carrega um sinal filogenético altamente significativo, especialmente quando a cóclea sozinha é analisada. Este resultado é semelhante a observações recentes feitas no labirinto ósseo de misticetos, e em conjunto indicam a forte relevância filogenética desta estrutura sensorial como um todo em cetáceos. Isso também já foi demonstrado em outros clados de mamíferos. Pois, embora todos os táxons investigados usassem a ecolocalização e fossem especializados em sons ultrassônicos e de alta frequência, eles enfrentavam desafios e possuem hábitos diferentes que refletem em morfologias de ouvido diferentes. As espécies ribeirinhas precisam localizar obstáculos e presas em ambientes rasos e se comunicar em distâncias curtas, enquanto as espécies marinhas vivem em um espaço totalmente aberto, sem obstáculos e onde a comunicação pode ocorrer ao longo de vários quilômetros. Os golfinhos de rio possuem hábitos solitários, enquanto os taxa marinhos abertos são frequentemente espécies altamente sociais e gregárias, com comunicação complexa alcançada através de uma ampla gama de produção de som, tanto em frequências altas como baixas. Isso pode explicar por que a cóclea mostra uma forma diferente em diferentes habitats. Por exemplo, dados empíricos mostram que o golfinho do rio Amazonas, o boto cor-de-rosa, normalmente usa frequências altas, de 200 kHz, para navegar e escanear seu ambiente imediato, enquanto táxons totalmente marinhos raramente alcançam tais frequências. Essa habilidade está relacionada aos caracteres morfológicos da cóclea. As especificidades dos habitats ribeirinhos com águas rasas e obstáculos, portanto, podem ter contribuído para a evolução das cócleas adaptadas à alta frequência por causa da necessidade que esses animais possuem de fazer uma varredura do ambiente imediato. Dados moleculares não estão disponíveis para o entendimento das relações filogenéticas do registro fóssil. Por isso, o entendimento das relações filogenéticas por meio da morfologia do ouvido é algo importante para compreender essas relações. A polifilia dos botos de rio, Plantanista, Inia, Pontoporia e Lipotes, tornou-se um consenso, pois foi fácil encontrar características morfológicas que os distinguisse. Porém, para os clados Inoide, Lipotide, Plantanistide, essa distinção morfológica não foi possível, especialmente em espécimes fósseis, o que significa que para esses clados não será possível distinguir seus fósseis por meio da análise morfológica de seu ouvido. Por fim, os canais semicirculares não fornecem muitas informações filogenéticas em odontocetos, ao contrário dos misticetos. Os canais semicirculares são maiores em misticetos, o que poderia resultar em maior variabilidade de forma e, portanto, mais informações filogenéticas.